Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Dou graças. Os seguidores de Cristo ali na cidade de Filipos eram como a coroa de glória dos trabalhos missionários de Paulo. O apóstolo os via cada um individualmente como sendo pedras preciosas de sua coroa, no alcance crescente da graça de Deus sobre aquele povo. A cidade de Filipos, que antes da chegada do Evangelho era completamente dominada pela depravação pagã, e agora ver o apóstolo no meio daquela sociedade, pessoas transformadas pelo poder do Evangelho pregado por ele, redundava em ações de graças para com Deus e diante do Deus Todo-Poderoso. Dou graças ao meu Deus. Paulo reconhecia que o sucesso de sua missão evangelizadora em Filipos não se devia a nenhum apoio externo de nenhum outro líder religioso, nem tampouco aos seus próprios esforços pessoais em anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Todavia, olhava para cima, para o seu Deus, com gratidão em seu coração pelos frutos colhidos de onde não se esperava. Paulo foi muito perseguido pelos seus compatriotas judeus mais radicais e pelo Império Político de Roma, e ao que tudo indica, passou muitas vezes até mesmo o perigo de morte, isso por pregar o Evangelho das boas novas do reino de Deus. E ver o crescimento e o desenvolvimento do seu trabalho em Filipos era para ele motivo de só agradecer e muito ao seu Deus que o levou àquele lugar. Dou graças ao meu Deus todas as vezes. Certamente que este era um ato contínuo da parte de Paulo, orar incessantemente pelos seus filhos e filhas na fé que estavam na cidade de Filipos, apesar de sempre estar se deslocando de cidade para cidade em busca de novos campos missionários, além, é claro, de visitar as cidades já evangelizadas por ele, aonde fundou comunidades cristãs. Paulo tinha o zelo extremo em cuidar mesmo à distância do bem-estar espiritual dos que se converteram ao verdadeiro cristianismo por terem ouvido as suas pregações das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o grande libertador. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós,
Podemos conjecturar que a imagem de cada um dos discípulos de Cristo na cidade de Filipos estava bem gravada na memória do grande apóstolo e missionário do Senhor Jesus. E pelo conteúdo desta carta, podemos ainda ter a certeza de que eram boas as lembranças do apóstolo sobre aquela amada igreja, que ao que tudo indica, era uma igreja sofrida e perseguida, mas que perseverava na fé, mesmo tendo que passar por aflições e tribulações. Motivo impulsionador pelo qual Paulo não cessava de interceder a Deus por eles. Estavam todos vivos na mente de Paulo, porque eram seus filhos e filhas na fé. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria. Dificilmente um outro líder da igreja do primeiro século de nossa era cristã foi mais perseguido que o apóstolo Paulo. Mas nem por isso ele se desanimava com tais perseguições, tribulações e perigos de morte que tinha que enfrentar, mesmo estando em um dos momentos mais difíceis de sua missão, porque tudo indica que esta carta foi escrita da prisão. Ele encontrava força em Deus para animar a igreja de Filipos, sem deixar transparecer que estivesse desanimado. Paulo era um otimista que não se deixava vencer fácil e carregava consigo uma mensagem positivista, consolando e motivando a todos os seus filhos e filhas na fé. Finalmente, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com muita alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, mesmo distante. Mas o apóstolo Paulo, um desbravador de novos campos missionários, estava presente no pensamento e na lembrança dos cristãos de Filipos, em constante oração e súplica por eles a Deus, para que o Senhor abençoasse a todos e guardasse-os dos seus inimigos, dos inimigos do reino de Deus. O conteúdo completo desta epístola nos ensina que a igreja, a comunidade cristã em Filipos passava por muitas dificuldades, por muitas perseguições, mas a obra de Deus cresceu muito naquele lugar, porque o apóstolo Paulo, quando lá esteve pregando as boas novas do Evangelho, ensinou aos seus filhos na fé, os discípulos de Cristo Jesus, de como ser fiel ao reino de Cristo e a buscar as coisas que são de cima. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra gloriosa do nosso Deus.